Vamos mais uma vez acolher o Anderson Ruá, da comunidade Ruá Adonai, de Taboão da Serra, São Paulo, pregando a palavra de Deus para nós. Como é bom ouvir a palavra do Senhor, fortes na tribulação. Ele falou para nós de manhã, perseverantes nos momentos de tempestades. E agora ele volta para falar sobre a experiência do amor de Deus, experimentando o amor de Deus que nos ama infinitamente. Mais uma vez, cantemos Ministério Excelsis. Seja bem-vindo, Anderson Ruá, Ruá Adonai. Obrigado, Senhor, por esse missionário da palavra, Taboão da Serra, São Paulo. Obrigado, irmão. No oceano do Espírito, ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aí onde você está, clame conosco. Eu navegarei. Isso, peça. No oceano do Espírito, nós temos sede, nós temos fome, e ali Senhor. adorarei. Nós desejamos e nós necessitamos ao de Deus sua do ação meu em nossa amor. vida. Espírito, 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 oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Vem Espírito Santo, Espírito, Espírito, oh aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Pedi para o ministério segurar um pouquinho. Eu queria convidar você, aí onde você está, num ato de fé, de coragem, de ousadia. Para um pouquinho o que você está fazendo. Levante os seus braços aos céus e vamos elevar um clamor ao Espírito, que nós possamos pedir esta graça, a graça do batismo do Espírito Santo. Para nós o Espírito é uma pessoa divina. Para nós o Espírito é o amor em pessoa. Como dizia Santo Agostinho, ele é o amor entre o Pai e o Filho. Uma pessoa batizada no Espírito Santo é uma pessoa mergulhada no amor de Deus. Que nós possamos pedir ao Senhor esta graça, de sermos mergulhados profundamente no seu amor, porque o amor de Deus dá sentido à nossa vida. Então vem Espírito Santo, vem sobre nós, olha para o teu povo, olha para a tua igreja, olha para a dependência e para a necessidade que nós temos de Ti. Olha para as nossas fraquezas, para as nossas misérias, para as nossas limitações. Olha para o nosso pecado, olha para a nossa fragilidade, Senhor. Nós carregamos um grande tesouro, porém em vaso de barro. Nós clamamos a Tua ação na nossa vida, para que possamos nos relacionar contigo de uma forma nova, que nós possamos Te amar, porque Tu és o amor, amando cada pessoa que passar pela nossa vida, e que assim o anúncio do reino, pelo nosso testemunho, aconteça pela vivência do Evangelho do amor. Vem Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem Espírito sobre cada vida, sobre cada pessoa, sobre cada casa, sobre cada Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes,
encerrar. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos nesta tarde fazer uma experiência poderosa, magnífica com o amor de Deus, que é o amor que dá sentido à nossa vida e a toda a nossa existência. Que alegria, irmãos, ter cada um de vocês na audiência aqui conosco no programa Louvemos o Senhor na TV Século 21. Pela manhã nós já dizíamos, e providencialmente, estas são também palavras de Jesus na primeira leitura de hoje: não vos afasteis de Jerusalém. Nós estamos na expectativa, nós estamos na espera, lembrando aquilo que Santo Ambrósio dizia: o Espírito vem onde ele é convidado, amado e esperado. Nós esperamos o Espírito, nós amamos o Espírito, e ao longo destes dias, nesta novena de Pentecostes, o que nós mais faremos é convidar o Espírito, que é Deus, a fazer morada em nossa vida, porque nós somos templos do Espírito Santo, e clamar a ação do Espírito é um ato de humildade e reconhecer que sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não somos ninguém. Nos rendamos à ação do Espírito. Ele que é amor em pessoa, Ele que é o amor entre o Pai e o Filho. É justamente este amor que nós vamos nesta tarde de hoje testemunhar, proclamar, anunciar, porque a humanidade precisa entender e reconhecer, irmãos, o amor de Deus dá sentido à nossa vida. E o texto que vai conduzir a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Aí na sua casa, você pega a sua Bíblia, para que nós católicos possamos ali nos relacionar de maneira íntima, de maneira próxima, também de maneira palpável com a Sagrada Escritura. Nós precisamos resgatar isso para a nossa vida, para a nossa identidade católica, para a nossa espiritualidade. Então vai lá, pega a sua Bíblia, João, capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Eu quero convidar você nesta tarde a se aproximar de um poço, a se aproximar de uma fonte, onde você vai ali poder beber da água viva, que só o Senhor pode nos oferecer. Esta água vai saciar a tua sede, esta água vai te preencher, e com toda certeza, esta água trará para você a força que você precisa para permanecer na presença de Deus, e para poder perseverar no caminho do Senhor. Vamos lá, irmãos, acompanhe comigo, você aí na sua casa, sua família. Se você está almoçando agora, não tem problema, pode ir almoçando mesmo, acompanhar conosco. O importante é que você celebre a presença do Senhor em nosso meio, não somente com a tua família reunida, mas através também da palavra que nós vamos anunciar. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada,
Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como sendo tu judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: crê, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Eu convido você, aí onde você está, a manifestar o seu amor pela Sagrada Escritura, com um gesto bem simples. Dê um beijo na sua Bíblia, e através deste beijo, manifeste o seu amor pela Sagrada Escritura, ela que é expressão da palavra de Deus para nós. Gente, nós acabamos de fazer a leitura de um texto belíssimo, um texto que é uma exclusividade joanina, um texto carregado de uma rica simbologia, um texto muitas vezes muito mal interpretado ali por muitas pessoas, um texto que carece de um aprofundamento, que embora eu esteja aqui pregando de maneira querigmática para vocês, ainda assim eu entendo que nós podemos aqui aprofundar dentro do texto que nós fizemos a leitura. O texto que nós fizemos a leitura foi tirado do Evangelho de João, e segundo a tradição da igreja, foi ali o último dos evangelhos a ser escrito.
Isso por volta do ano 100 do primeiro século, ali, final do primeiro século da era cristã. Gente, o que nós encontramos dentro deste evangelho, que também ali é entendido como o evangelho do discípulo amado? Este evangelho, ele é um evangelho que é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai ali até o capítulo 12, é chamado de livro dos sinais. No evangelho de João, os milagres de Jesus são classificados como sinais. Isso não significa que eles deixaram de ser milagres, pelo contrário. O que João ele está querendo ali mostrar é que ele e sua comunidade se interessam muito mais pelo sinal que o milagre traz, do que pelo próprio milagre em si. Por exemplo, quando lá no capítulo 9, nós temos ali um cego que volta a enxergar, João se interessa muito mais por aqueles que estão nas trevas e que voltam para a luz, do que pelo próprio sinal extraordinário ou pelo milagre em si. A segunda parte deste evangelho é chamado de livro da glória, que começa ali no capítulo 13 com o lava-pés, que é a instituição da Eucaristia para João. Depois nós temos um belíssimo discurso de despedida e a narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus e a aparição também ali aos seus discípulos. O texto que nós lemos, ele é tirado desta primeira parte, que nós chamamos ali de livro dos sinais. Nós temos aqui a experiência de uma mulher da Samaria com Jesus à beira ali do poço. Algumas questões são extremamente importantes para nós compreendermos o texto de maneira adequada. Primeiro, o texto está dizendo que Jesus ele deixa a Judeia e ele retorna para a Galileia. Nós estamos falando de um trajeto de subida. Jesus está na Judeia e ele vai para a Galileia. Entre a Judeia e a Galileia há o território da Samaria. E existia uma rixa histórica entre judeus e samaritanos desde o século 8º antes de Cristo, quando ali o antigo reino do norte, ou reino de Israel, é ali invadido pelos assírios, que se instalam nessas terras, se envolvem ali também com os israelitas, e desta união se tem ali a origem de um povo que é entendido ali como uma raça mista, uma raça impura, que desde então vai ali alimentar esta rixa entre judeus e samaritanos. Isso é muito importante para a gente poder entender, porque o próprio texto está dizendo para nós que existia ali essa rixa. Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Então, Jesus tinha ali que passar pela Samaria, e quando ele se achega à fonte de Jacó, interessante que o texto destaca, Jesus ele está fatigado, Jesus está cansado, irmãos. Esta realidade humana, que realça muito bem esta natureza humana também de Jesus, ela tem que ser destacada. Jesus ele está fatigado da caminhada, e ele se senta junto à fonte. A fonte, inclusive, ela vai ser uma espécie de cereja do bolo. Eu vou deixar para falar da fonte no final ali praticamente da pregação, para que você entenda a importância desse encontro ter acontecido justamente à beira ali da fonte de Jacó. E o encontro entre Jesus e esta mulher se dá ali por volta da hora sexta, que equivale para nós ao meio-dia, ou simplesmente o momento mais iluminado de um dia. Para nós entendermos o porquê que este encontro entre Jesus e esta mulher da Samaria se dá ao meio-dia, é importante nós nos voltarmos ao capítulo 3,
Por quê? Porque no capítulo 3, nós temos ali também um encontro de Jesus com Nicodemos, que era um homem fariseu, uma autoridade, podemos dizer assim, mas o texto de maneira clara diz que o encontro entre Jesus e Nicodemos, ele se dá à noite, se dá às escuras. Queridos, o texto está dizendo para nós que um homem, uma autoridade, um fariseu, ele está ali nas trevas. Ele tem um encontro, mas ele não consegue aprofundar este encontro. Mas em contrapartida, uma mulher da Samaria, que era este território entendido como um território impuro, vai fazer uma experiência com Jesus em pleno meio-dia, em plena luz. Ou seja, a mulher aprofunda a experiência e vem para a luz. Ela aprofunda a experiência que o homem não consegue aprofundar e que consequentemente permanece nas trevas. Isso aqui é lindo demais, irmãos. O Senhor, Ele está nos chamando nesta tarde a aprofundarmos a nossa experiência com Ele. Chega, irmãos, de uma experiência puramente sensitiva, emocional, superficial, que não aprofunda. Nós somos chamados a aprofundar a nossa experiência com Deus, porque quem aprofunda a sua experiência com Deus, pode ter certeza, a sua vida jamais será a mesma. Sai da superfície, sai da margem, como nós falávamos na pregação da manhã. Aprofunda a sua experiência, porque Deus tem muito mais para nós. O melhor de Deus está por vir. Deus vai honrar tudo aquilo que nós temos buscado, e você pode ter certeza disso. Então vamos lá. Então esta mulher, esta samaritana, que chega ali em pleno meio-dia, para poder tirar água, ela vai se espantar, porque Jesus, ele vai dirigir ali a palavra para ela. Já não era ali muito comum que um homem judeu se dirigisse a uma mulher em público, quanto mais a uma mulher da Samaria, irmãos. E aí, queridos, Jesus, ele começa ali a conversar com ela, ele pede água, ela fica espantada e ele vai dizer: olha, se conhecesses o dom de Deus, vamos dar uma pausa aqui, porque aqui nós temos também algo muito belo. Este dom de Deus, nós entendemos como sendo o Espírito Santo. Se nós ali olharmos para a palavra dom, na língua grega, nós vamos encontrar a palavra dorian. E a melhor tradução para dorian é presente. Então, olha que legal. Se o Espírito Santo é dom de Deus, nós podemos dizer que nós somos presenteados ali por Deus com a ação do seu Espírito em nossa vida. E aqui tem que ficar bem claro uma diferenciação entre o dom e o carisma. Dom é presente, carisma é graça, é ferramenta que Deus concede a nós. Avança o texto: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva, irmãos. Irmãos, o Senhor, ele tem uma água viva, que pode saciar a nossa sede, e esta água viva, dom de Deus, é o Espírito Santo. Inclusive, deixa eu falar algo para você, deixa eu te explicar o porquê que esta simbologia da água, ela está relacionada ao Espírito. Se você jogar água em qualquer ambiente que seja, qual que é o caminho? Qual que é o trajeto que a água vai buscar? A água vai buscar o trajeto da queda, da descida, da caída. Se você joga ali numa superfície plana, se não tem uma caída, a água vai empoçar. O curso de um rio, qual que é o seu curso? É o curso de descida.
ele vai desembocar num rio, que desemboca no outro, e que vai desembocar no mar. Então olha que bonito. Por que o Espírito Santo, ele é ali água viva? Porque da mesma forma que a água busca ali a caída, o Espírito busca aqueles que estão caídos, irmãos. O Espírito vai ao encontro daqueles que estão caídos. Quero falar ao seu coração, você que nestes tempos tem dito para você mesmo: poxa, eu caí, eu estou ali numa caída, eu não consigo me levantar, eu não consigo ali voltar para o caminho, eu me encontro caído neste momento. Se você é uma dessas pessoas que tem dito que você se encontra caído, deixa eu dizer para você, o Espírito de Deus está indo ao teu encontro para te levantar, porque como água viva, ele é ali realmente expert, digamos assim, em buscar, levantar, recuperar, resgatar e restaurar aqueles que se encontram caídos. Não importa como esta palavra, ela está te encontrando nesta tarde de hoje. Se você está em pé, se você está firme, o Senhor vai te manter em pé. Se você está caído, você será levantado pelo Espírito de Deus. Eu libero isso como uma palavra profética na sua vida, porque o Senhor não nos criou, não nos fez para vivermos ali caídos, entregues. O Senhor nos fez para vivermos em pé, erguidos, levantados, porque essa é a posição do ressuscitado. Avançando, gente, aqui a gente tem uma combinação belíssima. A mulher, ela tem sede. Jesus, ele tem a água que aquela mulher queria para ser saciada. Jesus tinha. Jesus ali poderia oferecer para ela, não somente poderia, como ele pode, ele oferece aquela água para aquela mulher. Mas Jesus, ele vai entrar num aspecto ali particular da vida dela, quando ele vai dizer assim, no versículo 15, disse-lhe, aqui a mulher que diz, versículo 16, Jesus disse, vai, chama teu marido e volta aqui. Irmãos, eu já vi muita gente falando algumas coisas que o texto, na verdade, em nenhum momento afirma em relação a esta mulher. Eu já vi gente falando assim, não, esta mulher, ela era ali uma prostituta, por isso que ela só foi ali no poço por volta do meio-dia. Em nenhum momento o texto está falando isso, tá? Às vezes são ali suposições subjetivas, que nós acabamos ali fazendo. Mas ela passou a noite inteira se vendendo, então só por isso ela foi ao meio-dia. Não, o texto não faz essa afirmação. Há também quem diga, Jesus fala da questão dos 5 maridos, então eu já sei, ela era uma adúltera. Amados, aqui é importante nós compreendermos o que o texto está dizendo para nós, em relação a essa questão dos 5 maridos. Jesus aqui vai dizer no versículo 16, vai, chama teu marido e volta aqui. Uma observação importante, se nós pegarmos a palavra marido, ali nas línguas semíticas, nós vamos ver que marido e senhor são termos que se equivalem. Então, quando Jesus ele diz, olha, chama aqui o teu marido, é a mesma coisa que ele dissesse assim, chama aqui o teu Senhor, chama aqui o teu Deus. Olha só o que a mulher vai dizer, eu não tenho marido, eu não tenho um Senhor, eu não tenho Deus. Jesus lhe disse, falaste bem, não tenho marido, não tenho Senhor, não tenho Deus, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. Gente, quem são estes 5 maridos? Não são efetivamente 5 homens com que esta mulher ali se relacionou. Nós estamos falando de 5 divindades que foram ali importadas pelo
povo cananeu e que foram ali adorados na Samaria. Então, quando nós estamos falando de 5 maridos, nós estamos falando de 5 senhores, nós estamos falando de 5 deuses. Portanto, muito mais ali do que uma prostituta, que uma adúltera, esta mulher era uma idólatra. E disseste bem, eu não tenho um marido, eu não tenho um Deus, eu não tenho um Senhor, porque ali, naquele lugar, ela vai conhecer e experimentar o amor do seu único e verdadeiro Deus e Senhor, irmãos. E isso aqui é profundo demais, e o diálogo vai continuar. Ela vai fazer aqui o seu primeiro reconhecimento. Jesus tem paciência com ela, Jesus respeita o tempo dela. Isso aqui é lindo, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos muita dificuldade, gente, com o nosso próprio tempo. Muitas vezes nós ali quebramos a nossa cara, porque nós mesmos ali desrespeitamos o tempo e o processo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nós percebemos que a evolução aqui na vida dessa mulher da Samaria se dá de maneira progressiva, de maneira gradual. Primeiro ela vai reconhecer: Senhor, vejo que és profeta. E olha só, ela está fazendo uma experiência, mas ela não fica na superficialidade. Ela mesmo vai ali buscando um aprofundamento. Senhor, eu vejo que és um profeta. Mas o que acontece? Nossos pais adoraram nesta montanha. Vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Que montanha é essa? Esta montanha era o Monte Garizim, que ficava na Samaria. E lá era o lugar de culto dos samaritanos. Quando ela vai dizer, mas peraí, é aqui na montanha ou é em Jerusalém? Porque em Jerusalém ficava o templo. Os judeus adoravam no templo. Os samaritanos adoravam no Monte Garizim, porque eles também esperavam por um Messias, que eles chamavam de Taeb, que significa aquele que volta. Então ela vai se questionar, mas e agora? Senhor, eu vejo que és um profeta, mas onde tem que adorar? É no monte ou é no templo? É no monte ou é no templo? E nós vamos ver lá no versículo 21, Jesus dizendo: crê, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tais são os adoradores que o Pai procura. Ou seja, muito mais importante que o lugar, seja no Garizim, seja no templo em Jerusalém, o importante é que se adore a Deus com toda a vida. É importante que se adore em espírito e em verdade, com toda a potência e com toda a plenitude do nosso ser. Quem faz uma experiência com o Senhor e é chamado ali a adorá-lo, que fique claro para nós que a adoração, ela nos leva ali a reconhecer Deus como nosso único e verdadeiro Deus e Senhor, o nosso Salvador. Por isso nós somos chamados a adorá-lo em espírito e em verdade. E olha só, no versículo 25, ela já estava entendendo. Opa, eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Ou seja, naquele momento ela reconheceu: opa, quem está falando comigo então é o Messias, é o Taeb, é aquele que eu esperei, é ali o Messias, ele veio ao meu encontro, e eu fiz um encontro com ele. Gente, que coisa mais linda!
Nós somos chamados, como eu disse, a fazer uma experiência verdadeira e profunda com o nosso Senhor. Essa experiência ela precisa transformar, impactar todas as estruturas da nossa vida e também aqueles que se encontram ao nosso redor. Mas para isso é importante que essa experiência ela seja verdadeira, que ela seja autêntica, que ela fale por si. E eu havia dito que eu iria dizer para vocês o porquê que eu deixei para depois a questão da fonte de Jacó. Porque aqui a gente tem algo muito profundo, irmãos. Aqui a gente tem algo muito lindo, gente. Essa experiência tem que ser à beira dessa fonte. Tem que ser à beira desse poço. Por quê? A fonte de Jacó foi ali o lugar, o local, onde Jacó conheceu Raquel, o maior amor da sua vida. Então olha que lindo, olha o que o texto está dizendo para nós, que à beira do poço, onde Jacó conheceu o maior amor da sua vida, Raquel, a samaritana estava conhecendo o maior amor da sua vida, que era Jesus. Ela estava fazendo uma experiência com Deus e Senhor, que tinha ali o poder para transformar a sua história, para ordenar a sua história para o amor. Queridos, nós vivemos em tempos onde nunca foi tão necessário se levar ali as pessoas a fazerem uma experiência verdadeira e autêntica de amor com Deus. A igreja, lá no catecismo, ela vai dizer para nós que a missão consiste em fazer com que todas as pessoas da face da terra participem da comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, enquanto na face desta terra existir uma pessoa que não experimentou o amor de Deus, a igreja estará em missão, porque nós precisamos anunciar este amor e dar testemunho do que este amor está realizando na nossa vida. E é por isso que a missão, ela tem ali uma ligação total com o Espírito Santo, irmãos. Sabe por quê, gente? Eu explico para vocês. Porque o Espírito, como eu dizia na ministração da oração, ele é o amor em pessoa. Ele é o amor entre o Pai e o Filho. Ele é o protagonista da missão, conforme o Papa João Paulo II dizia na Redemptoris Missio. Ele é ânimo, ele é dinamismo, ele é aquele que nos movimenta para a missão, ele é a força que nós precisamos para nós anunciarmos, irmãos. E é ele que nos torna participantes de todo este mistério de amor. Esta mulher, ela teve uma experiência com o Senhor, à beira da fonte de Jacó, à beira daquele poço, para poder dizer, não importa a realidade na qual nós estamos, não importa a realidade que nós pertencemos, o grupo de oração onde você conheceu Jesus, onde você experimentou o amor de Deus, este grupo de oração é a tua fonte de Jacó. É o lugar dessa experiência com Deus. Talvez a tua experiência com Deus, ela se deu numa missa. Talvez se deu no encontro consigo mesmo. Talvez essa experiência, ela se deu ali, num retiro, num encontro. Esta realidade se tornou a tua fonte de Jacó. O teu lugar de experiência com Deus. Talvez a tua experiência com Deus se deu aqui, na TV Século 21, no programa Louvemos o Senhor, ou em qualquer outro programa. Talvez você olhe para este programa e você diga, este poço é a minha fonte de Jacó. É aqui que eu experimento o amor de Deus. Aqui é a fonte onde eu bebo, onde eu aprofundo, onde eu faço uma experiência com este amor. Gente, e como isso é oportuno nestes tempos atuais? Nós estamos falando de um tempo
Repito, onde nós não estamos nos nossos templos físicos, com a comunidade reunida para poder celebrar ou simplesmente para orarmos juntos. Então, irmãos, quantas pessoas neste tempo farão experiências com Deus? Quantas pessoas neste tempo vão entender que a sua fonte de Jacó são as redes sociais? Por quê? Porque são através delas, ou através das próprias mídias, de uma maneira geral, que vão ter ali a oportunidade de se experimentar o amor de Deus. Ah, mas pode uma pessoa fazer uma experiência com o amor de Deus, através de um programa de televisão, através de uma rede social? É claro que pode. Não existem limites para Deus. O Espírito é este vento, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Quem somos nós para limitarmos ou definirmos a ação de Deus, irmãos? Nós podemos fazer a experiência com este amor, onde Deus bem assim entender, irmãos, onde Deus bem assim entender. O que nós não podemos é parar de anunciar, o que nós não podemos é parar de evangelizar, porque a missão não para. A missão da igreja, que se iniciou no dia de Pentecostes, só vai ser concluída quando Jesus voltar em sua glória. Enquanto Ele não volta, nós estaremos nessa missão de levar todas as pessoas a participarem da vida de Deus, a fazerem esta experiência com o amor de Deus. E o Espírito, o ruá, o sopro, o vento, ele é movimento, ele é dinamismo, ele é missão, ele não para. Então, vamos anunciar, e talvez mais do que anunciar nos púlpitos, mais do que anunciar nos microfones ou com os microfones, mais do que anunciar ali pregando, nós precisamos anunciar com a nossa própria vida. Porque quem faz uma experiência com Deus não pode guardar. Quem faz essa experiência com Deus não consegue contê-la para si, irmãos. Não consegue contê-la. Gente, eu fiz a minha experiência com Deus no dia 19 de dezembro de 1998. Para você ver, essa experiência foi tão marcante que eu lembro o dia, o mês e o ano. A hora certinha, impossível lembrar, mas foi entre 20 e 22 horas, porque foi o momento que acontecia um grupo de oração. Eu não sabia o que era grupo de oração. Quando falavam de renovação carismática, eu só ouvia falar mal. Mas me convidaram para ir a um grupo de oração, junto com uma série de outros jovens. Todos os outros jovens diziam sim para ir para aquele grupo. Eu fiquei com vergonha de dizer não. E aí eu acabei dizendo sim. Mas num desígnio providencial da parte de Deus, eu já sabia o que o Senhor estava preparando para a minha vida. O Senhor estava me chamando para ir à fonte, e à beira daquela fonte eu iria poder ter aquela experiência com Ele. Interessante, irmãos, que eu era um jovem que já estava engajado numa comunidade paroquial, tinha cargos, ofícios, tarefas e funções, mas eu não tinha tido uma experiência com o amor de Deus. Fazia as coisas de uma maneira muito profissional, porque eu sei fazer, porque eu sei falar, porque eu sei dar aula de catequese, como se tudo acontecesse de uma forma mecânica. Mas aquela noite,
o amor de Deus tornou-se, de uma vez para todo sempre, o sentido de toda a minha vida. Tanto que aquela noite se tornou um divisor de águas. Existe um antes e existe um depois. Porque depois daquela noite eu nunca mais fui o mesmo. Depois daquela noite eu não vivo para outra coisa senão testemunhar todo o amor que Deus tem por mim, porque é o que me move. Eu não consigo guardar essa experiência para mim. É igual quando você come alguma coisa que é muito, muito gostosa e você faz ali propaganda e você está dizendo, não, eu preciso falar, eu preciso anunciar, eu preciso levar isso, não consigo guardar para mim. É o que eu sinto quando eu falo de Jesus. É o que eu sinto quando eu falo do amor de Deus. Eu não consigo guardar isso para mim. Porque é um amor tão grande, tão grande, tão grande. Aquela noite, aquela fonte de Jacó se tornou tão impactante para mim que eu não consigo esquecer, eu não consigo parar de falar. Tanto que já são 21 anos anunciando este amor, porque eu não consigo guardar para mim. Porque esse amor deu sentido, ele mudou toda a minha história, irmãos. E é interessante, porque a mesma fonte de Jacó, ela também é chamada de poço. E o Senhor coloca essa palavra poço no meu coração agora. Porque talvez, deixa eu dizer para você, talvez você está recebendo esta palavra hoje e você está dizendo para você assim: eu literalmente estou no fundo do poço. Se você chegou no fundo do poço, deixa eu falar uma coisa para você. Se você chegou no fundo do poço, você está no fundo do poço. E no fundo do poço você quer clamar a Deus. Aí de repente você está dizendo assim, ó, estou no fundo do poço, deixa eu olhar para cima, estender minha mão, e deixa eu chamar Deus, para ver se Deus me ouve, para ver se Deus me socorre. Deixa eu te falar uma coisa. Se você chegou no fundo do poço, e no fundo do poço você quer clamar a Deus, se você está olhando para cima, você está fazendo errado. Se você chegou no fundo do poço, e no fundo do poço você quer clamar a Deus, não olhe para cima para chamar Deus. Se você chegou no fundo do poço e quer clamar a Deus, ao invés de olhar para cima, olhe para o lado. Porque se você chegou no fundo do poço Deus vai estar com você. E Deus é especialista em retirar vidas do fundo do poço. Deus é especialista. Talvez você está dizendo, eu estou vivendo uma depressão profunda há anos. Ao longo da minha vida missionária, eu preguei em muitos encontros, onde eu vi gente testemunhando, que voltou para casa certa vez decidida a tirar a vida, tomando um monte ali de medicamentos, de comprimido, e quando chegou na hora H não conseguiu fazer. Era como se algo ou se alguém segurasse a própria mão. E nós sabemos quem é esse alguém que segurou a mão. É o próprio Deus. Deus é especialista em investir em projetos perdidos. Deus é especialista em investir em projetos fracassados. Se talvez você olhe para a tua vida e você tenha dito, a minha vida tem sido uma vida de constante fracasso. Confia a tua vida a Deus, porque Ele é especialista em recuperar vidas perdidas, vidas destruídas. Ele é especialista em recuperar projetos falidos. Não existe caso perdido para Deus, irmãos. Não existe, não existe. Não tem caso perdido para Deus. E ao fazer essa experiência,
A gente não pode se conter, a gente não pode guardar, a gente tem que ir, tem que anunciar, tem que levar. Caminhando para o encerramento desta fala, eu queria me voltar ao texto, lá no versículo 39 do capítulo 4 que nós lemos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa do que tu falaste que nós cremos. Nós próprios ouvimos. E sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que coisa linda. Primeiramente, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho, irmãos. Tem muita gente que vai crer a partir do testemunho que eu e você der, da experiência que nós fizemos com o Senhor. Por isso eu dizia, não dá para guardar para nós. Não dá, não dá. Por isso os samaritanos vieram até ele e pediram que permanecesse, ou seja, a experiência foi tão profunda que eles diziam: não vai embora não, fica aqui. Você pode ser o profeta que não é bem aceito na tua terra ou na tua pátria, mas eles diziam: permanece aqui, fica conosco. E Jesus ficou ali mais 2 dias. E ali foram muito mais numerosos os que creram por causa da palavra dele, irmãos. E reconheciam: ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo, ele é o Salvador da humanidade, ele é o Salvador da tua vida. O Senhor está falando com você, que está ouvindo esta pregação, e que há anos você tem sofrido com o vício do álcool e das drogas. A tua família já tem olhado para você e tem dito que você já não tem jeito. Você nem sabe por que você sintonizou aqui nesta programação, mas Deus sabe, Ele entende, Ele sabe o propósito que você tem. Ele sabe aquilo que Ele tem para a tua vida, e Ele está dizendo: eu quero ser Senhor da tua vida. Eu te trouxe para esta fonte para você experimentar o meu amor. O Senhor está falando com você, que tem olhado para a tua família e tem dito: a minha família está destruída. O Senhor está dizendo: coloca por terra estas palavras, eu revogo essas palavras de maldição. Tua família não está destruída, tua família será recuperada, ela será uma bênção. Eu vou renová-la, eu vou transformá-la. O Senhor está falando com você, que tem sofrido com síndrome do pânico, com depressão, que neste tempo já até pensou ali em tirar a sua vida. Deixa o Senhor entrar na tua história para poder te sarar, para que você possa dar testemunho de que você sai desta batalha que nós estamos vivendo, não como um derrotado, mas como um vencedor. Se volta para a fonte, se volta para a fonte, vem para a luz do meio-dia, faz uma experiência com Ele, e não guarde para si. Este amor é o sentido que você tanto precisa para a tua vida. Vamos experimentar esse amor, irmão. Vamos experimentar. Não há Deus, não há Deus, não há Deus tão grande como tu. Tão grande como tu, maior que os meus problemas, maior que os meus fracassos. Não importa a realidade que você está, maior que as minhas provações. Coloca o teu joelho no chão,
mesmo se estou ferido, E vai pedindo: Senhor, olha para mim, mesmo se estou caído, vem ao meu encontro, eu vim para a fonte. me sustenta pela Eu mão. quero te experimentar, eu quero experimentar o teu amor. Não há Deus, não há Deus tão grande como tu. Isso, peça a esse Deus grande, que Ele venha ao encontro da tua pequenez, da tua limitação. Não há Deus, Não há Deus, não há Deus tão grande como tu. Ele na sua grandeza vem ao encontro da tua pequenez. Maior que os meus É água viva que vem ao encontro dos caídos. maior que os meus fracassos, Estende os teus braços e diga: vem ao meu encontro, maior que Senhor. as minhas provações. Mesmo se estou ferido, mesmo se estou caído, me sustenta pela mão. Não há Deus, não há Deus, Não há Deus não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus, não há Deus tão grande como tu. Não há Deus, não há Deus, não há Deus Tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu. Obrigado, Senhor, pela vida do Anderson Leite, Rua Adonai, Taboão da Serra, São Paulo. Você, o Anderson, fez essa experiência no dia 19 de dezembro de 98. E uma semana depois eu fiquei padre. 27 de dezembro de 98. Aleluia, glória a Deus. Foi uma alegria muito grande estar sendo ter você aqui conosco, Amém. Padre Eduardo, a Prazer. irmã Luísa, e os seus contatos para o pessoal falar com você lá na Rua Adonai, lá em Taboão da Serra. Você passa para a gente? Passo, Vai com- aparecer na tela ali também. Opa, com certeza, gente, que alegria, como eu estava com saudade de anunciar, de ter esse contato com o povo, ainda que à distância, mas como foi bom. Você que quer manter aí contato comigo, tá aparecendo aí, ó, o meu e-mail, tá? Tem aí também o meu Instagram, o Anderson Leite, e meu Facebook, tá? O Anderson Leite, aqui pode tirar só o Silvio, o Anderson Leite, o Instagram, o Anderson Leite, só o Anderson Leite, tanto para o Face como para o Insta, tá bom? Adiciona lá, segue lá, meu canal no YouTube também, o Anderson Leite, tal como está aparecendo aqui, vai ser uma alegria poder falar com A você. pronúncia correta é Rua Anderson. É o Anderson. E eu falei o dia inteiro o Anderson. Fique em paz, padre. Fica conosco mais um pouco.